há enfrentamentos contra times europeus de maior intensidade, ele tende a minguar. Acredito que eu me encaixava muito mais numa seleção que é brasileira. A seguir, Rizek comenta sobre o Arrascaeta não se sair bem quando joga contra times da Europa. E Arrascaeta dá declaração sobre a seleção e a mídia comenta. Uruguai, para mim, meu estilo de jogo acredito que eu me encaixava muito mais numa seleção que é brasileira do que é uma seleção do Uruguai. Por las características de jogo que o Brasil sempre teve, o Uruguai é um time que é mais defensivo, mais aguerrido, que é muito contato físico, muito contra-ataque. Então a gente quando está lá sofre muito. Optou por colocar o Bentancur, volante, jogador de muito mais pegada no meio campo, no lugar do Arrasca, naquele Mundial, aquele time que priorizava o ataque. Soares e Cavani, a bola pouco passava pelo meio. O Arrasca disse que se encaixaria mais na seleção brasileira. 22 foi a mesma coisa. 22, eu lembro que foi no Redação durante a Copa do Mundo, deu uma opinião que meio que gerou um furor em rede social e tal. Eu disse que naquele momento eu não achava o Arrascaeta, um absurdo o Arrascaeta ser reserva da seleção uruguaia. E muita gente entendeu como se eu tivesse diminuindo o futebol do Arrascaeta, que, enfim, não precisa aqui ficar repetindo o quão genial ele é. A questão é que a maneira do Uruguai de jogar é uma maneira de jogar que, de fato, não privilegia um jogador das características dele. Até porque, naquele momento, 2022, o Cavani já estava numa reta final, o Soares também fisicamente já sofria, mas tinha o Darwin Núñez surgindo muito bem. Então, assim, jogava também com 4, acho que era Vecino, Torreira, Ugarte e Valverde. Eram 4 jogadores de meio campo, de pegada, de marcação, com 2 caras lá na frente, com o Darwin Núñez e o Soares. É muito futebol internacional. Eu tenho uma clara sensação que só vai se confirmando a cada jogo internacional do Flamengo, de que o Arrascaeta, que aqui no Brasil é brilhante, porque acho que tem mais espaço para jogar aqui, nosso jogo é mais franco, quando há enfrentamentos contra times europeus de maior intensidade, ele tende a minguar. Foi assim contra o Chelsea, na Copa do Mundo de Clubes, foi assim contra o Bayern, foi assim contra o PSG, é assim nas Copas do Mundo, disputadas pelo Equador, pelo Uruguai. Aqui no Brasil, o Arrasca é titular absoluto e considero tranquilamente, já disse várias vezes, ele é o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. E melhor jogador do continente. O maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Mas esses jogos contra times internacionais, o desempenho contra times europeus, no caso, o desempenho dele é diferente mesmo. Com menos tempo de pensar, com menos espaço em campo, com a marcação mais intensa, mais física. A exclusividade dele, gente. Um dos maiores talentos que surgiu no futebol brasileiro nos últimos 10, 15 anos, Paulo Henrique Ganso. Também, alguém aqui acha que o Ganso não é um gênio da bola? Para mim, ele é um gênio da bola. Só que esse cara, na Europa, num nível de outras características, também não conseguiu performar. Assim, e isso não diminui, na minha opinião, tá? Isso não diminui a carreira do Arrascaeta, não faz o Arrascaeta jogar. Quer dizer, acho que ele mora num país em que já jogaram jogadores como Figueroa, Carlitos Teves, Doval, Perfumo, Fred Rincon e tantos outros. Eu acho que ele é com sobras o maior estrangeiro da nossa história. Mas esses confrontos, basta ver a lista de jogos do Flamengo contra times europeus. Você não vê o Arrasca tendo destaque nesses jogos. Ele mal pega na bola, inclusive. Agora aqui ele é um mago, né? Aqui ele é titular em todos esses times que qualquer um. Absoluto. Agora, tanto que foi no Cruzeiro e no Flamengo, um jogador de excelência máxima. Mas assim, é um jogador que também, graças ao trabalho coletivo do Felipe Luiz, ele conseguiu também, porque você tem que entender quais são as características dele. Você não pode, mesmo nesse time que se caracteriza por, perdida a bola, querer de maneira obsessiva recuperá-la, você sabe que ele não vai ser esse cara. Que você vai ter que tê-lo sempre posicionado de uma tal maneira que, ao recuperar essa bola, ele pode dar continuidade para a tua jogada. Mas até nesse sentido é importante a maneira do Flamengo de jogar, do Felipe Luiz, porque ele se tornou, na verdade, uma espécie de segundo atacante, né? Já tem, desde a temporada passada, o Arrascaeta não é mais aquele camisa 10 clássico que a gente viu, por exemplo, na maior parte dele do Flamengo. Até porque o Flamengo hoje tem zagueiros e volantes com qualidade de passe praticamente de meias. Então ele não precisa recuar para vir articular o time. Ele joga numa faixa de campo ali, quase que uma espécie de segundo atacante, encostando no Pedro, e isso fez com que ele tenha tido a temporada mais artilheira da carreira dele também.
E o fato dele jogar mais lá na frente, do Flamengo pressionar o tempo todo, quando o Flamengo perde a posse de bola e ele pressiona, ele precisa dar um pique ali de 10, 15, 20 metros no máximo. Não é diferente do que ele ter que correr 40, 50 metros para trás. Colocar vocês na encruzilhada aqui, teria espaço na seleção brasileira? Ah, sim. Teria? Mas a gente fala do que a gente mais discute aqui é a ausência desse meia camisa 10. A gente tá falando do cara que joga na posição e é o melhor do continente. E o Cláudio Arregui me mandou uma mensagem aqui, lembrando que na Copa do Catar, o Arrascaeta foi o único jogador que atuava no futebol sul-americano a fazer um gol. Ele fica de fora. A estreia ele joga o terceiro jogo, joga muito o terceiro jogo. Ele fica de fora da estreia contra a Coreia do Sul, acho que é um empate 0-0, jogo dificílimo para o Uruguai. Fica de fora contra Portugal, que era um adversário que chegou na Copa do Mundo ali entre os favoritos. E aí no terceiro jogo o Uruguai precisava de qualquer jeito de ganhar de Gana, que era uma seleção tecnicamente inferior, e aí ele entra como titular, e se eu não me engano ele faz 2 gols, né? Joga muito. Não lembro com detalhes, mas lembro dele jogar muito.